Glória a Deus, amigos de casa, sejam bem-vindos, a nosso culto. Hoje é o último domingo aqui de janeiro para nós, aqui de 2025. Eu não sei que dia, que ano, que mês que você está acompanhando a nossa programação no canal do YouTube, 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1 e versículo 2, Qual é o critério que Deus usa, Nós vamos ver aqui quando Israel está sofrendo uma mudança política na sua nação, está saindo o período dos juízes e entrando o período da monarquia, o período dos reis, Aí você vê que Deus vai e escolhe o Saul, Então, por que Deus escolheu o Saul? Naquele momento, Saul estava na melhor fase da vida dele. Mas qual o critério que Deus usa? Nós vamos ver. 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Então você bem-vindo, cançãozinha da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, Então vem a canção, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, capítulo 9, Capítulo 9, versículo de número 1 diz assim, E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Então, irmãos, na verdade esse versículo deveria ser o seguinte: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Então fala o nome do Quis. Ele era filho de Abiel, era neto de Zeror, bisneto de Becorate, tataraneto de Afias e filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Aí o versículo 2: E esse tinha um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía a todos. Então vamos entender. Qual é o critério que Deus usa quando Deus vai escolher alguém? Quando Deus vai promover alguém? Quando Deus vai levantar alguém? A Bíblia fala, irmãos, que o que se destacava no Saul era a beleza. A Bíblia fala aqui que não havia outro tão belo quanto ele. Desde o ombro para cima, sobressaía a todos. Ele era mais alto, mais forte, mais musculoso, mais bonito. Será que o que levou Deus escolher Saul foi a beleza dele? A Bíblia diz lá no capítulo 16, quando foi escolhido Davi, que chega lá e ele vai na casa do pai de Davi, aí passa seus irmãos mais velhos até chegar o caçula, e Deus fala: eu não vejo como vê o homem olha o exterior, o homem olha a beleza, o homem olha tudo isso, mas Deus vê o coração. Então certamente Deus escolheu Saul não foi pela beleza, Então você fala: pastor, coitado de mim se for pela beleza, Ah, pastor, Deus olha, não olha a beleza, Então Deus olha, pastor, era o coração. Só que a Bíblia fala, irmãos, no capítulo 16, no versículo 7, que o coração de Saul não era tão perfeito. Por que não era tão perfeito? O primeiro teste dele, a primeira oportunidade dele, que era para esperar 7 dias, ele vai e se desespera. Por quê? Porque a Bíblia fala que o profeta se atrasou. E porque o profeta se atrasou, nesses 7 dias combinados, ele começa lá a fazer o que não é lícito ele fazer. Ah, pastor, deu um desespero nele, deu um tique-tique nervoso. Então você vê que na primeira oportunidade ele age por conta própria. Então também no caso de Saul não era beleza, e também não era o coração dele, Porque o coração dele não era tão bem assim. Ah, pastor, ele era um desconhecido, até então nunca ouviu falar dele. Existem pessoas, irmãos, que ela tem essa busca para ser conhecido, para ser famoso. Não era o caso de Saul, irmãos. Porque ele estava lá na pequena propriedade da família, ajudando o pai, cuidando das ovelhas, Então dessa forma, pastor, vai ver que ele era de Deus. Não, a Bíblia fala no capítulo 10, versículo 12, que ele se tornou até um provérbio, Está Saul entre os profetas, Então não era frequente também na igreja. Então se não era beleza, se ele é um desconhecido, se
Se ele não era de Deus, né? Se não era o coração, então o que era, pastor? Então a Bíblia fala o seguinte: pastor, vai ver que ele queria muito. Não, era uma novidade. Ninguém sabia que teria um rei, a não ser o povo que pediu lá, né? E dessa maneira ele não almejava isso. Pastor, vê que ele queria muito. É porque ele não queria que Deus deu para ele. A Bíblia fala que Deus dá o desejo do nosso coração. Deus não vai colocar nada para você, impor a você de goela abaixo que você não queira, né? Então acontece o seguinte: ele não queria. A Bíblia fala que Deus dá o desejo do nosso coração, né? Tanto que no dia da apresentação, irmãos, depois dele ungido, no dia da apresentação estava escondido atrás da bagagem, no capítulo 10, versículo 22. Então talvez ele tivesse lá vergonha, timidez, né? Geralmente hoje a coisa está bem informatizada, globalizada, tem fazenda que tem uma velocidade maior de internet do que na cidade, né? E aí acontece que naquela época talvez fosse tímido, Zé Matuto, um garoto lá pacato, né? Que não tinha tanta expectativa, e dessa forma, pastor, vai ver que ele priorizava o reino. Nesse momento não, depois lá que ele prioriza o reino, que ele começa a perseguir Davi, já estou jogando lá para o final, mas no primeiro momento não, pessoal. Pastor, por que Deus já tinha tido 2 batalhas, né? Depois de Samuel, provavelmente Israel tinha um exército. Por que não chamou o general do exército? Porque o general do exército, ele era conhecido, né? Por que se já tinha lá os anciões que tomavam as decisões, um representante de cada tribo? Israel era 12 tribos, como no Brasil tem 26 estados. Imagina se tivesse um representante de cada estado, como tem um governador de cada estado, né? 27 com Brasília. Então, por que não foi uma indicação de um dos anciões de cada tribo? Talvez para não ter dívida de favor, né? Ou um ancião depois, foi eu que te indiquei, cara, você está me devendo lá, olha, vou colocar você lá dentro, você depois é meu peixe, tem a peixada, você tem que me favorecer. Talvez para não sofrer influência, que Deus vai e ele pega e coloca um desconhecido, né? Que não poderia sofrer influência por amizades ou dívida de favor, né? Às vezes nós vemos muito uma prática muito comum no meio da política, né? Eu vou injeto na tua campanha, quando você for eleito, você vai favorecer minha empresa, o meu interesse, está lá, você vai brigar por isso, né? E dessa forma, né? Então a Bíblia Sagrada fala a respeito disso. Pastor, vai ver, ele era corajoso. Ele não era um guerreiro, não era um corajoso. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele teve medo, né? Mas o que aconteceu com ele então, pastor? Olha o capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 2. Diz assim, capítulo 8, versículo 5, perdão, né? Número 2 não, capítulo 8, versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Irmãos, Samuel está quase 40 anos sendo juiz. Sempre que as pessoas tinham uma questão uma com a outra, procurava lá o profeta, as pessoas iam até onde ele estava e oferecia sacrifícios, ofertas a Deus pelos seus pecados. Então as pessoas chegam para ele, quase 40 anos de dedicação, chegam para ele e falam assim: você está velho, e os teus filhos não andam nos seus caminhos. Isso é um tapa na cara, né, de um pai. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Será que os nossos filhos, irmãos, eles são de Deus, eles andam com Deus? Então nós estamos vendo um ciclo vicioso. Samuel, garoto, cresce na igreja, vendo os filhos de Eli fazendo o que fizeram, né? E aí ele viu Eli uma liderança fraca, não tomava atitude com os filhos. Agora aqui, irmãos, a coisa se repete. As pessoas chegam e falam assim: os seus filhos não andam nos seus caminhos, e você já está velho, né? Então você não pode mais nos liderar, nos dá um rei, né? Pois agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. Então o povo vai e eles começam a reparar
começa a ver outras nações que tinham rei, e se tratando de Israel, não foi da vontade de Deus que eles tivessem um rei. Existem duas vontades de Deus: existe a vontade real e a vontade permissiva. A real é que Deus quer para você o que Ele tem para você. Deus é para hoje, para amanhã, para daqui a 10 anos. Ele é Deus. E a permissiva é que às vezes nós parecemos criança mimada. Nós fazemos igual criança quando dá birra: me dá, eu quero. Aí Deus fala: então toma, né? Não dá sossego. E aí na permissiva depende mais de mim, de você, do que propriamente de Deus. E aí, pessoal, acontece que eles vão, observam os povos e pedem a Deus o rei. Versículo 6: porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então Samuel ficou meio chateado. Ele vai e ora a Deus: Deus, eu quero que o Senhor venha alegrar meu coração, o povo está me rejeitando. Aí o versículo 7, Deus fala com ele: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus falou: Samuel, você está triste? Fica triste não, porque o povo não rejeitou, não foi você, o povo rejeitou foi a mim, porque eu queria ser o rei particular dele, porque até a vinda de Jesus, Israel era o povo particular de Deus. Deus queria tratar com eles diretamente, sem intervenção de ninguém, né? Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus falou: não, o povo está pedindo. Então, é o seguinte: eles não rejeitou você, rejeitou a mim, né? Às vezes, hoje o mesmo acontece. Às vezes Deus fala uma palavra, Ele revela essa mensagem no meu coração, no seu coração, preventivamente, e nós não damos ouvido. Que nada, eu vou pagar para ver. Tem gente pagando para ver, irmãos, né? Nós temos que estar na bênção do Senhor. Olha o versículo 19 do capítulo 8: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disse: não, mas haverá sobre nós um rei. Então Samuel começa a ler para eles o direito do reino. O Samuel começa a falar o seguinte: os seus filhos vão ter que trabalhar para o rei, as suas filhas trabalharão como camareira, como servos do rei. Ele falou: tudo bem, mas mesmo assim nós queremos um rei. Aí o versículo 22: então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade, né? Então Deus falou assim: Samuel, dá ouvidos, dá o que o povo está pedindo, dá para eles o que eles estão pedindo. Então você vê que a escolha, irmãos, do rei em Israel não foi escolha de Deus, foi escolha do povo. Então você vê, pessoal, por que foi o Saul? Não foi, como nós já vimos, pela sua beleza física, embora se destacava. Não foi, irmãos, pelo coração dele, não foi por outra coisa, porque naquela época a melhor opção, não, o povo pediu o rei, então dá o rei para o povo, né? Então Deus disse: olha, dá um rei aí. Então o Saul estava na sua melhor fase. Então toda escolha na minha vida, na sua vida, tem uma consequência, irmãos. E você sabe o que aconteceu, né? Depois o Saul, ele perde a cabeça. Depois o Saul, ele vai e persegue Davi. Depois o Saul, perturbado, irmãos, ele tenta cravar Davi na parede, tenta encravar o próprio filho na parede. Ainda, infelizmente, irmãos, ainda tem muito Saul querendo encravar Davi na parede. Existem pessoas, às vezes, infelizmente, irmão, tem muita pessoa que é muito pequeno. Às vezes até no ministério, nós vemos aquele jovem que ele é uma promessa ainda, né? Para se tornar um grande pregador. E eu, um pregador mais antigo, eu começo a podar, né? A não deixar com que ele cresça, né? Eu dei uma mensagem aqui uma vez, não sei se você se recorda, que a Bíblia fala que os discípulos desceram lá, o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, naquele cesto, porque a cidade estava cercada, eles queriam matar o Paulo. Descem naquele cesto da muralha da cidade, e mal sabia eles que eles estavam salvando um dos maiores pregadores que já existiu, irmãos.
depois de Jesus Cristo, porque Paulo escreve mais da metade do Novo Testamento. Então veja, pessoal, o seguinte: nós temos que observar aqueles que Deus está chamando no nosso meio, aqueles que Deus está promovendo, está levantando, né, em nome do Senhor Jesus, e aconselhar nas suas escolhas. Por quê? Porque toda escolha tem uma consequência. No capítulo 9, no versículo 16, diz assim, irmãos, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então, irmãos, veja que um dia antes tem aquela passagem que Deus permite que as jumentas se percam. Essa aqui é outra mensagem, né? Às vezes Deus permite que alguma coisa se perca na sua vida para trazer você aonde Ele quer que você chegue, para trazer um menino lá do sítio da capital ao encontro do profeta. E aí, irmãos, Deus fala um dia antes: amanhã vai chegar um camarada, vai bater na tua porta e você vai ungir ele sobre capitão por Israel, né? E aqui diz o versículo 16: e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Deus levantou no primeiro momento para livrar da mão dos filisteus. Então veja bem, nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. Eu tenho batido nessa tecla. Tem pessoas que nascem e vão morrer sem descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Para que ela veio nesse mundo? Para que Deus me chamou? Pastor, eu vim aqui, eu estudei, eu tinha um sonho de ser exatamente o que eu sou, de seguir a carreira que eu segui, que eu estou seguindo, de ter a minha família, de se casar. Mas e o propósito da obra de Deus? E o propósito do reino dos céus? No capítulo 17, irmãos, aqui começa a nossa mensagem. Então dei uma vislumbrada para você situar sobre a história de Saul. No capítulo 17, no versículo 10, aqui já entra no episódio de Golias, né? Que os filisteus levantam um campeão de guerra, um gigante, e eles 40 dias, eles iam todo dia lá no campo de batalha, e eles desafiavam o exército do povo de Israel. Tem algum campeão de vocês para lutar com o nosso campeão? Se tiver um que vence o nosso campeão, nós seremos escravos, servos de vocês. Agora, se não tiver um que vença o nosso campeão, vocês serão nossos escravos. E isso se tornou, irmãos, 2 vezes por dia, durante 40 dias. Aí diz aqui o capítulo 17, versículo 10: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, e espantaram-se e temeram muito. Então, irmãos, veja que no capítulo 9 nós vimos que Deus levanta lá o Samuel para ele livrar a Israel dos filisteus. Agora aqui no capítulo 17, a Bíblia fala: ouvindo então Saul, versículo 11, e todo Israel essas palavras de quem mandou filisteu, espantaram-se e temeram muito. Deus levanta ele para resolver o problema com os filisteus. Agora, irmãos, no Saul, e consequentemente você espera uma posição da parte dos seus líderes. Toda a nação de Israel estava com medo por influência de Saul. Então, se Deus levanta ele para resolver a questão dos filisteus, e lá na frente ele está com medo dos filisteus, irmãos, Deus levanta para resolver, na frente ele está com medo, o problema está no meio. Aqui está o problema. Então você vê, irmãos, que no começo ele foi ungido para acabar com os filisteus, e no final está com medo dos filisteus. Então o problema está no meio, irmãos. Às vezes nós falamos: pastor, é o diabo que fez isso, né? Às vezes você vê, tem pessoas que premeditam o que ela vai fazer, e às vezes ela coloca até a culpa no diabo.
O problema, irmãos, está no meio, no meio, pessoal, do que, pessoal? No meio às vezes é o meio de onde você se relaciona, é o meio das amizades, é o meio social, é o meio que você convive. Às vezes o jovem, por exemplo, irmãos, que ele é de Deus, ele sofre uma pressão social. Os coleguinhas lá falam: você é bebê, você é boca virgem, você não beijou ainda na boca, você não ficou, tem um rapazinho que quer ficar com você, tem uma mocinha que quer ficar com você. Às vezes a pressão social, o problema está no meio, irmãos. Às vezes é o meio que você convive, às vezes é o meio de informação, é o meio que está influenciando você. Tem pessoas que estão perdendo a bênção de Deus, ela foi escolhida por Deus para fazer algo maior, mas a pessoa se intimidou, irmãos. Ela chegou lá, se acovardou, Então nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas é o seguinte, apesar de eu ter fazendo algumas coisas erradas, eu não tenho que reclamar, Deus está me abençoando. Pastor, apesar de que eu não sou dizimista, mas eu tenho prosperado, eu não tenho que reclamar. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus dá tempo. Deus dá tempo, Ele não executa logo o juízo, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender, irmãos. Então, às vezes, as pessoas são refém das suas escolhas. Você vê o que aconteceu em Israel, Você vê que começa Saul, depois Davi, depois de Davi teve a consequência de Davi pecar da Betseba, depois teve lá o Salomão, terminou praticando, servindo os ídolos das suas esposas, depois teve o Roboão, o reino se divide. E aí a nação Israel, irmão, se mergulha, irmão matando irmão lutando com irmão. Então teve essa consequência toda porque refém das suas escolhas. Você exatamente hoje, irmãos, o que você decidiu há um tempo passado próximo, há um tempo passado distante, você refém disso. Então, irmãos, são as nossas escolhas. Dê uma refletida, fala: eu quero agradar a Deus. No nome de Jesus, como é que está o meio de influência que eu tenho tido, o meio de informação, o meio de convivência, Eu preciso estar na bênção do Senhor. Às vezes o meio que você frequenta, o meio que você trabalha, pastor, onde eu estou, todo mundo é feiticeiro, todo mundo é macumbeiro, todo mundo é invejoso, todo mundo é fofoqueiro, mas Deus colocou você lá para ser luz, irmãos, nas trevas. Deus colocou você lá para fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. Não é você que tem que ser influenciado pelo meio, é você que tem que influenciar o meio, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então acontece que Deus tem um propósito, pessoal. Aonde você está, fala: eu quero mudar essa realidade, em nome de Jesus, através da oração. Você prega o Evangelho pelo seu testemunho. Alguém, irmãos, lá onde você trabalha, vai contar uma piada suja, irmãos. E aí vai ver que você não vai rir dessa piada, vai ficar sem graça. Fala: olha, com fulano não vou falar não, porque fulano é crente, olha, eu vou respeitar você. Às vezes você chega na sua casa, cheirando cigarro. Não que você tenha fumado, irmãos, porque às vezes você convive com pessoas que fumam. Sua esposa fala: ô bem, você está fumando? Ou o marido fala: você está com cheiro de cigarro. Não, porque fulano perto de mim fuma. A pessoa vai respeitar a sua fé, fala: não vou fumar perto de fulano, porque eu sei que ele é crente. É assim que as pessoas falam: eu vou respeitar a fé dele. As pessoas precisam respeitar a sua fé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu tive um caso de uma senhora na igreja que ela passou mal, nunca teve problema de saúde. E aí ela foi no médico, o médico falou assim: ó, seu pulmão está preto, quantos anos a senhora fumou? Ela falou: nunca fumei. Ele falou assim: ó, alguém da sua casa fumou? Foi meu marido, ele faleceu de um enfisema pulmonar, ele fumou 20 anos. E eu estava sempre perto dele. Ele falou assim: você é aquela fumante por conveniência, Ele fumava perto, sem que ela quisesse, ela também respirava aquela fumaça e teve consequência na saúde, irmãos. Teve consequência na saúde dela. Então você vê o seguinte, irmãos: qual é o meio que está te desviando? Qual que é o meio que está esfriando você na fé? Pastor, eu estou vendo muita coisa errada, até dentro das igrejas. Jesus disse, irmãos, que o escândalo viria,
E ele diz: ai daquele porque o escândalo vier, que seria melhor tivesse amarrado uma pedra, jogado no fundo do mar e tal, mas que nós não temos que nos prender a isso, irmão. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Continue servindo o Senhor Jesus, continue amando a Deus em nome do Senhor Jesus, né? Existe uma coisa, irmãos, que tem uma coisa que tem preço e que tem uma coisa que chama valor. Se você fala: vou comprar um terreno, pastor, um terreno do bairro de Deus me livre custa X, mas um terreno aqui no centro, ele tem mais valor. Por quê? Porque no centro da cidade é mais caro, está mais valorizado. Agora imagina, você compra um terreno no bairro Deus me livre, daqui a pouco sai um grande shopping center lá do lado do seu terreno. Além dele ter preço, irmãos, ele tem valor. Existem pessoas, irmãos, que elas não se vendem. Por quê? Porque elas têm valor, elas não têm preço. E às vezes tem pessoas que estão se vendendo, né? Eu recebi um trocado lá, cala a boca, você não tem nada a ver com isso, você não fica sabendo disso. Nós precisamos ser pessoas valiosas para Deus, pessoas que têm valor, que não têm preço, irmãos. Porque quando a pessoa se vende, você sabe quanto que ela custa. Fulano custa exatamente. Não, eu comprei uma caneta e dei para fulano e falei para ele ficar quieto. Ou seja, aquela pessoa vale exatamente o preço de uma caneta, né? Então nós temos que falar: Deus, eu não posso ser influenciado pelo meio. Sou eu que tenho que influenciar em nome do Senhor Jesus. Sou eu que tenho que fazer a diferença em nome de Jesus. Para isso que o Senhor me chamou em nome de Jesus. Deus levanta ele para resolver o problema com os filhos seus. Aí chega lá o gigante. Às vezes o problema está maior, mais grande, né? Não existe mais grande. O problema está maior. É um gigante que se levantou. O que acontece? Você está com medo, irmãos. Nós temos que, não, Deus me chamou para isso e eu vou fazer isso em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 11. Todos nós temos a nossa oportunidade. É o que você faz, irmãos, com a sua vida, né? Tem pessoas que às vezes ela tem 10, 20, 30, 40, 50 anos. É a oportunidade que Deus está dando para a vida dela. E a pessoa prefere, irmãos, ela passar ociosa, desperdiçar a sua oportunidade. Nós temos que aproveitar, irmãos, a nossa oportunidade. Não temos que jogar fora, né? No nome do Senhor Jesus. Pastor, eu acho que eu posso continuar fazendo. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, né? Irmãos, a Bíblia fala que aquilo que Deus até não tem, aquilo que não é descoberto nessa terra, irmãos, vai ser descoberto no dia do juízo. Aí é pior. Por quê? Porque no dia do juízo, irmãos, não tem como mais a pessoa se arrepender, ela pode chorar lágrima de sangue. Então, às vezes a pessoa: ai, que vergonha, pastor, foi descoberto. Mas se é descoberto nessa terra, tem a oportunidade da pessoa se consertar. Deus ama tanto o povo dele, o filho dele, irmãos, que Deus, irmãos, ele permite que às vezes a coisa seja exposta para a pessoa se arrepender, né? Olha o que diz o capítulo 8, versículo 11. Portanto, não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. A pessoa fala: não, pastor, eu fiz uma coisa errada, mas não teve consequência. Aparentemente eu acho que eu posso fazer coisa errada, eu posso continuar. Aparentemente está bom do jeito que está, né? E dessa forma, você sabe que no estado de São Paulo nós temos um privilégio. Nós temos 646 cidades. Agora a última cidade a ser emancipada é Gavião Peixoto, que é um distrito lá de Araraquara. Então, irmãos, num dia só, no estado de São Paulo, eu posso visitar várias cidades. Porque no nosso caso aqui, nós estamos aqui no Vale do Paraíba, nós estamos a 27 quilômetros aqui de São José, 21 aqui de Taubaté. Às vezes, irmãos, em 100 quilômetros dá para você andar, dá para ir daqui 100 quilômetros, daqui lá em Morena, né? Olha quanta cidade você passa. Saindo aqui de Caçapá, você passa em Taubaté, você passa em Roseira, você passa em Pinda. Tem um distrito lá de Pinda que chama
como é que chama aquele distrito lá, tem 50 mil pessoas, irmãos? Moreira César, você passa em Coutinho, você passa em Aparecida, passa em Guaratinguetá, entrada para Cachoeira Paulista, você vai passando, irmãos, né? Quem mais? Esqueci de alguma pessoa até chegar a Lorena? Canhas, beleza, obrigado. Entrada de Cunha também, né? Enfim, você passa em tantos desses lugares, a entrada de Cruzeiro, né? E que mais? Enfim, você passa na entrada para saindo da Dutra para ir para São Natividade e Redenção da Serra, enfim, você passa tantos lugares a 100 quilômetros. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa fala, não, pastor, eu acho que não tem nada demais. Porque o Salomão, pastor, ele teve 1000 esposas, 1000 casamentos, 300 concubinas. Se eu moro em Caçapava, eu posso ter uma namorada ali em Taubaté, ninguém fica sabendo. Irmãos, por um tempo, Deus não executa logo o juízo. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. A pessoa tem a oportunidade de vir, de conversar, de confessar, de pedir a Deus o perdão. Falou, pastor, me ajuda, né? Eu quero um dia neutro, ninguém vai ficar sabendo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então a pessoa fala, não vai ter consequência, até que a pessoa é ceifada sem que ela tenha condições. Por quê? De se levantar. Porque, portanto, não se executa logo o juízo sobre uma obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então, não tem nada demais, pastor. E às vezes tem consequência que você não traz só para você, você traz para a sua geração. Pastor, mas a Bíblia não fala que os pais não vão pagar pelo pecado dos filhos, e nem os filhos vão pagar pelo pecado dos pais? Fala sim, irmãos. E é verdade, está na Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Mas olha só, pessoal, você fala, poxa, como é que um pai vai poder corrigir um filho depois, se o caso de Davi, né? O próprio irmão abusa sexualmente da irmã, o Aminon. Como é que naquela época o abuso era a pena de morte? Davi fala, como é que eu vou executar meu filho, se eu sou culpado do mesmo crime? Ele teve problema sendo casado. O problema de Davi não era a falta de esposa, porque já tinha vários. Então o problema foi ter pegado de soldado que estava em batalha, em guerra por ele. Então fala, Deus, eu preciso resolver esse meio hoje. Meu Deus, eu não consigo sentir a tua presença. Às vezes tem pessoas que ela até altera a sua pressão cardíaca quando ela está torcendo pelo seu time do coração. Ela consegue ficar focado lá os 100 minutos, né? Na televisão assistindo a partida de futebol. Só que a pessoa não consegue ficar no culto, irmãos, 20 minutos com Deus em oração. Por quê? Porque a presença de Deus incomoda. Fala, Deus, eu preciso tirar isso do meu coração, eu preciso estar com o coração aberto, eu preciso servir o Senhor, eu preciso estar livre para o Senhor, em nome de Jesus. Então resolva o meio hoje, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, a Bíblia fala o seguinte: ande com o sábio, será sábio. É o meio das suas amizades. Você percebe quando aquelas amizades não é boa para o seu filho, para o seu neto, para o seu marido? Só tem um jeito de você fazer. Não brinca com a pessoa, ora a Deus. Deus, que essa pessoa veja o que ela não está vendo, né? Em nome de Jesus, amizade que vai levar para um buraco, né? Em nome do Senhor Jesus, abra os olhos espirituais dessa pessoa, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, pastor, eu quero agradar a Deus. Dá uma refletida, como está o meio que você está convivendo, em nome de Jesus. Qual que é o meio que você frequenta, o ambiente, qual que é o meio do seu trabalho. Dá uma melhorada, em nome do Senhor Jesus. Para eu quero servir o Senhor, eu quero agradar o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Deus é Senhor. Os amigos de casa, que Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus.